A paz do Senhor Jesus esteja no seu coração nesta manhã, amém? Deus é bom, amém, igreja? A igreja está desperta, a igreja está viva nesta manhã, amém? Certa vez, João Batista, precursor da vinda de Jesus Cristo, pregou uma mensagem extremamente importante naquele tempo e nos tempos de hoje: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Certa vez ele disse com muita propriedade uma palavra que ecoa no tempo e no espaço para nos alcançar nessa manhã, quando certa vez pronunciou com seus lábios a seguinte verdade: que eu diminua para que o Senhor cresça em mim. E nós somos vaso na mão do olheiro, né? É o que a palavra de Deus ela estabelece para as nossas vidas. Somos vasos na mão do olheiro. E obviamente que como um vaso, para que o Senhor ele cresça em nós dentro desse vaso, determinadas ou muitas coisas precisam sair desse vaso para que ele tome o lugar de direito. E obviamente que isso não é um processo em que o homem, com seu estudo, com seu dinheiro, com seus valores, com as suas redes de amigos, tem competência para fazer, né? Nós estamos falando no mundo espiritual. E obviamente para que essa frase, essa verdade, ela se torne verdade em nossas vidas, é preciso que a gente anexe a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é poderosa para mudar a nossa vida, o nosso caráter, os nossos pensamentos, as nossas decisões, no entendimento de que determinadas coisas erradas, ruins, podres, reprovadas, precisam sair deste vaso para que virtude dos céus entre, Cristo habite e Ele cresça em nossas vidas. E obviamente que nessa manhã eu quero falar sobre uma coisa muito importante, que se chama arrependimento. E arrependimento não é apenas para quem ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Claro que a decisão mais importante que nós tomamos em nossas vidas, a mais importante, e aí não tem nem como a gente ranquear algo próximo a esta decisão, que é aceitar Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, porque esse período de vida que vivemos, ele é curto comparado àquilo que Deus tem para nossas vidas. E aí, cabe a nós decidir se queremos estar no céu eternamente com o Pai, ou se no lago de enxofre, ardendo com o diabo, Satanás, o anticristo, o falso profeta e por aí vai. A trupe dele, os seus anjos caídos e o seu exército, né, de seguidores falidos que não conhecem a palavra de Deus. E obviamente que o arrependimento ele faz parte não somente desse importante momento, né, que eu creio que a maioria de nós, eu creio que a maioria porque estamos com pessoas físicas neste recinto, dentro dessa igreja, e ao mesmo tempo escutando a palavra. Então eu creio que a maioria já tomou essa decisão. Mas mesmo que já tenha tomado essa decisão, o arrependimento ele faz parte da nossa caminhada, para que de fato, ao longo da nossa caminhada em que Deus nos chama a desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, nós possamos estar diminuídos de nós, da nossa voz interior, para que Ele esteja grande, reinando como Senhor em nossas vidas. Amém? Então por isso eu quero convidar, sem mais me alongar, até porque este que vos fala costuma dar uma palavra que não é rápida, e ao mesmo tempo nós temos Santa Ceia, e ainda temos um vídeo dos casais, do 7º encontro de casais, dívida que eu vou pagar com a igreja, da sexta-feira passada, que eu declarei, sim, seja sim, não seja não. Eu disse que aconteceria, então hoje nós estaremos passando o vídeo do encontro de casados, temos Santa Ceia, então temos
algumas atividades extras, né? E é bom a gente entrar na palavra de Deus, porque eu não quero correr, né, aquilo que Deus tem para falar de algo muito relevante para as nossas vidas nessa manhã. Então abra a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 7. 2 Coríntios, capítulo 7, verso número 10. Segundo Coríntios, capítulo 7, verso número 10. Todos acharam? Amém? Então vamos ler. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Amém? A tristeza segundo Deus. E que tristeza seria essa, igreja? De uma maneira muito rápida e sucinta. Que seria essa tristeza? Qual seria essa tristeza que poderia estar sendo promovida? Qual? A palavra de Deus diz. Se chama disciplina. A disciplina nem sempre, a palavra de Deus diz que é motivo de alegria, mas de tristeza. Mas a palavra de Deus também assegura que se deixarmos a disciplina, a palavra, trabalhar em nossas vidas, ela produzirá frutos de arrependimento. Por isso aqui é preciso a gente associar um outro versículo na palavra, pois a tristeza segundo Deus produz arrependimento. E essa tristeza segundo Deus é a disciplina, que nem sempre é motivo de alegria, mas pode ser de tristeza. Mas se a gente aceitar a palavra, entrar no coração, a palavra de Deus assegura que produzirá frutos dignos de arrependimento, frutos de justiça. Amém? Então, ainda que sofra naquilo que vai escutar ou escute deste altar, ou na leitura da palavra de Deus, né, entenda que Deus ele cuida de nós. E nem sempre, né, nós precisamos escutar o que queremos ouvir. Nós precisamos escutar o que precisa ser corrigido dentro de nós. E precisamos entender que nós não estamos ainda no nível que Deus espera de nós. Então, se tivermos um pensamento minúsculo de que tudo vai bem e está bom, né, que já é suficiente o que Deus nos deu, isso é uma visão muito limitada que nós não podemos compactuar, aceitar, viver, deixar vivo, latente dentro do nosso coração. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos nessa manhã pelo privilégio de estar na sua casa, na sua presença, e diante da tua palavra, Pai, que revela coisas profundas para mudar sentimentos, pensamentos, decisões, caráter de nós. Somos gratos, Deus, porque o Senhor é Deus que sonda e conhece o nosso coração. O Senhor é Deus que continua no controle de todas as coisas, para poder ministrar no tempo certo, no lugar certo, a tua palavra, para que nós possamos, Deus, nos fortalecer, nos corrigir, nos arrepender, para que verdadeiramente o Senhor cresça e nós venhamos diminuir, Pai. Não queremos ser filósofos da tua palavra, não queremos ser apenas ouvintes da tua palavra. Por isso, Deus, por graça e misericórdia, nesta manhã, trabalha em nossas vidas, Pai. Nós jogamos por terra tudo aquilo que seja contrário, todo cansaço, todo espírito de confusão, todo espírito de contenda, de divisão, tudo que não procede da tua parte, Pai. Sentimentos e espíritos, nós jogamos por terra em nome de Jesus, para que o Senhor tenha liberdade de trabalhar e falar ao nosso coração, porque queremos sair daqui abastecidos, avivados, tocados, transformados para a glória do teu santo nome. Entendendo, Pai, que a tua boa obra, Pai, há de ser concluída em nossas vidas. Os teus propósitos hão de ser concluídos em nossas vidas. Assim nós oramos e nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém.
Amém. Podem sentar. Bem, Lucas deixa bem claro que a igreja, preste atenção, igreja, Lucas deixa bem claro que a igreja possui uma missão. Qual é essa missão? Pregar o arrependimento para todas as pessoas, por meio da obra de Cristo, sobretudo porque muitos que se dizem cristãos, gostem ou não do que vão ouvir, ainda não nasceram de novo. Muitos que se dizem cristãos dentro das igrejas ainda não nasceram verdadeiramente de novo. Há uma enorme quantidade de crentes, entre aspas, que vivem uma falsa conversão. Vivem uma vida de religiosidade, uma vida de ativismo espiritual que mais, eu diria que mais desagrada do que agrada o coração de Deus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não quer ver as nossas performances. Deus, Ele quer sim os nossos corações entregues para Ele. Lucas 24, 46 e 47 diz assim: e lhes disse, quem lhes disse? Jesus. Assim está escrito que o Cristo, ele falando, assim está escrito que o Cristo há de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse, preste atenção na palavra que está escrita na Bíblia, que se pregasse arrependimento, para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Então a mensagem sobre o arrependimento, sobre uma igreja madura, uma igreja disciplinada, é clara. Ele mesmo diz que se pregue arrependimento. E essa palavra, ela não foi condicionada no tempo e nem no espaço. Ou seja, somente enquanto os apóstolos estiverem vivos, isso vale. E depois, faça do jeito que quiser, como melhor aprouver ao seu coração, como mais reto acharem ser feito em suas vidas. Não é isso que a palavra de Deus diz. A igreja verdadeira, ela prega e ela vive o arrependimento. Mais ainda, ela precisa viver o arrependimento para pregar o arrependimento. Sabe por quê? Porque nós precisamos ter legalidade, legitimidade, para que os sinais de Deus se manifestem sobre nós. Podemos ser autoridades, e somos no nome de Jesus, mas se não há legalidade nem legitimidade, não há sinal de Deus sobre nossas vidas. É simples assim. A autoridade não foi tirada. Assim como o Espírito Santo, quando nós aceitamos Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas, Ele não é retirado de nossas vidas. Se estamos vivendo uma vida negligente, Ele se apaga, Ele se entristece, Ele deixa de se manifestar em nossas vidas. Mas Ele não sai, a autoridade não sai, mas os sinais de Deus saem. Se não há legitimidade, se não há legalidade. Então, para uma igreja pregar arrependimento, ela precisa antes viver o arrependimento. Se alguém sobe neste altar para pregar alguma coisa, precisa viver esta coisa. É incoerente, por exemplo, eu falar sobre o dízimo e eu ser um roubador na casa de Deus. É incoerente. Eu não subo para ser um papagaio, e nem para agradar a igreja, e nem para cumprir um evento da rotina da igreja, que é falar sobre dízimos e ofertas. Eu preciso viver, ter legitimidade, legalidade para falar qualquer coisa neste altar. E que desafio gostoso. Porque quem experimenta primeiro sou eu, você. Mas infelizmente, arrependimento é um tema ausente da maioria dos púlpitos contemporâneos. Nossa geração prefere entreter os pecadores a chamá-los ao arrependimento. Prefere mantê-los sorrindo, caminhando para a morte, do que levá-los ao choro do arrependimento para a vida. E boa parte do chamado mundo cristão,
e aí incluo pastores e ovelhas, está mais interessado em bênção, vitória, prosperidade, do que em transformação, arrependimento e conversão. E Jesus disse o quê? Lá em Lucas, que se pregasse arrependimento. O evangelho de Jesus, ele é, como eu disse no domingo à noite, ele é um evangelho de vitória. Mas ele é um evangelho da metanoia. Um chamado, antes de ser um evangelho de vitória, ele é um evangelho da metanoia. Um chamado à conversão, um chamado para total rendição e comprometimento com a vontade boa, agradável e perfeita do nosso Deus. Metanoia é mais do que tentar transformar alguém através de sistemas de punições e recompensas. O conceito de metanoia expressa uma transformação do homem de dentro para fora. Ou seja, uma mudança que acontece na mente e, consequentemente, muda o quê? Ações, atitudes. Metanoia é o processo pelo qual nossas atitudes passam a se alinhar com a vontade de Deus. Através dessa renovação em nossa mente, nós passamos a submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Nós passamos a lutar para que a carne ela se submeta ao Espírito. Nós passamos a desejar santidade e consagração. Nós entendemos que os planos de Deus, eles são maiores do que os nossos. Nós entendemos que os seus caminhos são melhores do que os nossos. Nós percebemos a necessidade de nos alimentar da sua palavra e de nos alimentar em sua presença. Igreja, na vida, existem apenas dois caminhos que nos levam a dois destinos. E quão bom que Deus facilita a nossa vida, né? Ele não nos deixa numa massa cinzenta, nem em cima do muro. São dois caminhos claros. Como Deus faz. Deus não deixa dúvida. O que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, não pode. E esses dois caminhos apontam para a vida eterna ou para a destruição, no hoje e eternamente. E é por isso que Jesus, ele exorta as pessoas, como a gente bem sabe no Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 13 e 14, diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos, veja o que está escrito na palavra, e são muitos, não diz poucos, nem mais ou menos, muitos, os que entram por ela. Mas a palavra de Deus diz, entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos, não diz muitos, e são poucos os que acertam com ela. Ou seja, eu vejo pelas palavras de Jesus que a verdadeira conversão, ela é necessária, ela é difícil. E se está falando de poucos, eu diria que ela pode até ser considerada rara. Mas não rara no sentido de dizer que só tem um, dois. Não. Há espaço para todos aqueles que se entregam verdadeiramente, mas há uma desproporcionalidade grande entre aqueles que estão no caminho largo e naqueles que estão no caminho estreito. E para que fique ainda mais claro o que significa uma verdadeira conversão, preste atenção, porque isso vale para todos. Todos. Porque o processo de conversão apenas inicia no dia que a gente levanta a mão e acaba no dia que a gente volta ao pó. O processo de conversão, ele é contínuo em nossas vidas. E para que fique ainda mais claro o que significa uma verdadeira conversão, um teólogo
certa vez ele disse o seguinte, preste atenção. No mesmo dia, e aí você faça uma autoanálise contigo mesmo, né? No mesmo dia em que o crente se converte do pecado, ele deve se regozijar com um gozo eterno. Os olhos devem fugir das impurezas. O ouvido tem de fugir dos escárnios. A língua do praguejamento, ou seja, da maldição, da fofoca. As mãos dos subornos. Os pés dos caminhos das prostitutas. E a alma do amor à impiedade e do amor ao mundo. É uma boa leitura do que é uma verdadeira conversão. Converter-se do pecado implica uma mudança notável. É tão visível que os outros percebem. Porque somos conhecidos pelos frutos. Dois elementos são essenciais para a verdadeira conversão: arrependimento e fé. E se eles são necessários, eles não são opcionais, são necessários. Eu diria que entrar no reino de Deus por meio do arrependimento e da fé eram temas constantes no ministério de Jesus. Arrependimento e fé. Lucas 13:5 diz: mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. João 11:25 diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Lucas 24:46 e 47 diz: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações. E em seu nome se pregasse o arrependimento. Após a ressurreição e a ascensão de Jesus, os apóstolos, eles proclamaram a mensagem que Jesus lhes havia transmitido. E ela consistia em apresentar os fatos de que Jesus, ele era o Filho de Deus, de que ele morreu pelos nossos pecados, de que ele ressuscitou dos mortos, seguido de um apelo ao arrependimento, à crença nas boas novas e, consequentemente, ao batismo. Mais tarde, Jesus apareceu a Paulo e fez dele um apóstolo e o comissionou a pregar o evangelho, que inclui um chamado a quê? Ao arrependimento e à fé. E como Paulo relata aos anciãos efésios, lá em Atos 20, diz assim: não deixei de vos anunciar coisa alguma que fosse proveitosa, testificando tanto a judeus como a gentios do arrependimento para com Deus e da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Arrependimento e fé são essenciais para uma verdadeira conversão. São elementos constituintes da conversão, quando vistos, obviamente, que da ótica humana, porque nós não podemos dissociar aquilo que o Espírito Santo de Deus faz em nossas vidas no processo de conversão, no processo contínuo de arrependimento dos nossos atos e decisões. Portanto, arrependimento mais fé equivalem à conversão. E eu diria, ninguém ouse dizer que é convertido se não se arrependeu e não creu em Cristo Jesus. E eu quero nessa manhã focar no arrependimento e deixar para uma outra ocasião a ministração sobre o segundo elemento essencial para a conversão e que agrada muito o coração de Deus, que se chama fé. Afinal de contas, Hebreus capítulo 11, verso número 6 diz que sem fé
é impossível agradar a Deus. Então a fé que vem pelo ouvir da palavra de Deus agrada muito o coração de Deus e ela é um elemento indissociável para o processo de conversão. Mas nessa manhã, eu tenho muito para falar sobre arrependimento e eu não queria dividir o protagonismo do arrependimento com a fé. Então vamos falar sobre fé. E eu quero que você saia nessa manhã, se já tem reforçado e se não tem adquirido, o conceito e o entendimento de como é importante o arrependimento. Porque o nosso coração, ele continua sendo mau, mesmo após o processo de conversão. O arrependimento e a nova vida não retiram de nós os desejos de pecar. E nossa alma continua insistindo em derramar mais e mais de suas vontades, fazendo com que o arrependimento seja algo que nós devemos experimentar durante toda a nossa caminhada de santificação. Além do mais, nosso coração também continua sendo mestre. Sabe em quê? Mestre em nos enganar. E bem disse o profeta sobre ele quem? O coração. Ele é mais enganoso, o profeta diz, ele é mais enganoso do que qualquer coisa e ele é extremamente perverso. Isso é o coração do homem dissociado de Deus. Isso é o coração do homem, dissociado da vontade de Deus, da palavra de Deus. Essa é a natureza do coração humano, que é mortificado em nós por meio da ação da palavra e do Espírito Santo de Deus. Mas se tira a palavra e tira o Espírito Santo, fica o quê? Fica o coração humano. E aí diz que ele é enganoso e perverso. O problema todo é que nosso coração pode, muitas vezes consegue, fingir arrependimento. E aí é que mora o grande perigo. Porque esse fingimento não traz uma coisa que é fundamental, chamado perdão. A palavra de Deus vai dizer no livro de Isaías que o perdão, o pecado, melhor dizendo, faz separação entre nós e Deus, entre a minha boca e o haja de Deus na minha vida. Então o fingimento, ele não traz o perdão, e mais ainda, ele não transforma a vida do pecador. Nós conhecemos esse fingimento por um nome muito característico, que se chama remorso. Mas eu diria que há uma regra de ouro para nós sabermos se o que nós sentimos é arrependimento ou se é remorso. E aí eu pergunto para a igreja, para que a igreja possa entender aonde devemos chegar. Você se arrepende pelo que fez ou você se arrepende pela consequência do que você fez? De forma bem abreviada, o verdadeiro arrependimento ele acontece quando nós reconhecemos intelectualmente que erramos. Mais do que isso, sentimos vergonha e tristeza pela nossa desobediência a Deus, e nós buscamos nos afastar do pecado e viver uma vida santa. De maneira bem abreviada, esse é o arrependimento verdadeiro. Enquanto que o remorso, ele é um sentimento de tristeza profunda pela consequência do erro. O interesse do arrependido é arrumar uma maneira de reparação. Enquanto o interesse daquele que sente remorso é arrumar uma forma de se safar, um jeito de não sofrer a consequência do seu pecado e do seu erro. E um exemplo clássico envolvendo remorso e arrependimento é o de Saul e Davi. Quando nós lemos os textos sobre os dois, nós tendemos a pensar nos moldes de vilão e mocinho. Saul é o vilão e Davi é o mocinho. Porém, eu diria que ambos
são vilões, ambos. Mesmo Davi, o homem segundo o coração de Deus, ambos são vilões, porque em toda a história humana só há um mocinho, que é Jesus. Apesar disso, uma das diferenças entre os dois é que comumente Davi, ele sentia arrependimento, enquanto que Saul, remorso. A Bíblia registra pecado dos dois, mas a postura, o comportamento dos dois é bem diferente, entre eles é bem diferente. Quando Davi ele foi confrontado com um dos seus pecados, ele se arrependeu prontamente, e isso faz diferença, prontamente, aceitando a consequência. E nós não temos registros na palavra de Deus de que ele tenha repetido aquele erro. Isso é se arrepender. Com Saul, entretanto, a manifestação do remorso vinha, mas ele acabava incorrendo no mesmo erro repetidas vezes. Além disso, Saul, ele não aceitava a consequência pelo que fazia, e ele lutou contra ela o resto da sua vida. E por causa disso, houve perseguições ferrenhas entre Saul e Davi. De maneira bem clara também, no final das contas, o fruto do remorso, ele não produz transformação. Não há espaço para o vá e não peques mais. Enquanto que no arrependimento genuíno, o pecador ele se esforça para não cometer mais aquele mesmo erro, além de aceitar a consequência por aquilo que ele fez. E aí eu quero nessa hora, de maneira muito prática, porque Deus não nos chama a ser ouvintes da sua palavra e a estarmos na casa de Deus de maneira passiva, só sentado, pegando, desfrutando do ar-condicionado. Mas eu quero que vocês façam uma autorreflexão, porque nós precisamos sair sempre da igreja de uma maneira melhor, como nós entramos. Nós precisamos sair melhor de uma leitura da palavra do que quando nós começamos a leitura da palavra. E a autorreflexão é a seguinte: nossas expressões de arrependimento, elas têm sido genuínas ou elas são apenas remorso? Nos arrependemos só por medo das consequências do pecado ou nos arrependemos porque nosso pecado de fato, olha o entendimento, ele fere ao Senhor e ele foi capaz de matar Cristo Jesus? Talvez hoje, enquanto há tempo, seja momento de se arrepender de verdade. Inclusive, se arrepender do remorso. Não esqueça, igreja, que nós estamos diante do Deus que é onisciente e onipresente, do Deus que sonda e conhece o nosso coração por inteiro, cuja palavra diz em Hebreus capítulo 4, verso 13, que todas as coisas estão patentes e descobertas aos olhos daquele a quem nós temos de prestar contas. É o que a palavra de Deus diz. Nós podemos não ver Deus na nossa frente, mas há uma verdade sendo pronunciada do que Ele espera ver em nossas vidas. Remorso não é sinal de arrependimento, assim como o medo também não é sinal de arrependimento. E aí eu vou me apropriar da história que você deve conhecer de Simão o Mágico, um encantador que enganava as pessoas com ilusões. Mas por meio dos apóstolos o povo conheceu o poder de Deus, que obviamente é muito maior do que qualquer mágica que se levante em qualquer tempo e lugar. E no meio das pessoas que receberam o evangelho, lá estava Simão, que também demonstrou crer por causa das maravilhas que eram realizadas. E quando Simão viu as pessoas recebendo o Espírito Santo, que as capacitava para operar milagres, ele pensou que seria como a mágica
que podia ser comprada, e por isso ele ofereceu dinheiro aos apóstolos em troca dessa capacidade espiritual. E obviamente que Pedro, ele repreendeu severamente a Simão, porque ele estava, na verdade, interessado em lucrar através do dom espiritual. E Simão pediu que orassem por ele, para que não fosse castigado, para que a mão de Deus não pesasse sobre a vida dele. Medo. O exemplo de Simão demonstra que não houve arrependimento sincero. Quando ele ouviu o evangelho de Cristo pela primeira vez e quando ele foi repreendido por Pedro. Na verdade, Simão o mágico, ele teve medo do poder dos apóstolos, ele teve medo das consequências da sua ganância. E existem pessoas que dizem estar arrependidas, mas na verdade elas estão com medo de colher aquilo que plantaram. Por isso, igreja, nós não podemos confundir arrependimento com medo. O verdadeiro arrependimento, ele nos traz a segurança de que não existe mais condenação para quem foi perdoado e está com Jesus. O medo de ser descoberto, de que as pessoas vão pensar, não revela um verdadeiro arrependimento. Simplesmente porque Deus, Ele já sabe todas as coisas. Além disso, estar decepcionado também não é o mesmo que se arrepender. E aí eu vou me valer de Balaão, um outro personagem da Bíblia, um vidente, uma pessoa que fazia orações, uma pessoa que anunciava profecias, e por isso ele foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus. Mas Balaão disse que só faria aquilo que Deus mandasse. E quando foi orar, Deus lhe avisou que não poderia amaldiçoar um povo que já era abençoado. Ele não poderia amaldiçoar um povo que já era abençoado. E isso vale para nossas vidas também hoje. Se somos abençoados por Deus, ninguém amaldiçoa a sua igreja, senão a brecha. E no primeiro momento, Balaão demonstrou que ia obedecer a Deus. E aí ele recusou a oferta dos inimigos do povo de Deus. Só que Balaque, rei dos Moabitas, mandou que voltassem e fizessem o quê? Uma oferta mais significativa. E Balaão hesitou, e mesmo assim foi com os homens sob o aviso de falar somente o que Deus permitisse. E no caminho para Moabe, a jumenta em que Balaão montava, ela empacou, ela não quis seguir, porque um anjo de Deus a impedia de prosseguir, diz a palavra de Deus. E Balaão bateu na jumenta, até que ela milagrosamente ela falou como se fosse uma pessoa. E isso fez com que Balaão abrisse os seus olhos e visse que o anjo de Deus, ele estava no meio daquele caminho. E o anjo de Deus exortou Balaão sobre sua persistência no erro. E nesse momento Balaão confessou o seu pecado. O anjo lhe advertiu novamente que só poderia falar o que Deus mandasse. Balaão não estava arrependido. Balaão apenas ficou decepcionado com a jumenta. Ele apenas ficou decepcionado com o que aconteceu no meio daquele caminho. Ele estava acostumado a falar e todos aceitarem. Mas agora ele teve que se sujeitar à sua jumenta. Se nem o seu animal de cargo obedecia,
E se Deus poderia usar até a jumenta para falar em seu nome, então Balaão, ele se viu encurralado, sem saber o que fazer. E a decepção, ela cerca o caminho de muitas pessoas quando estão fazendo coisas erradas. Deus permite que as coisas deem errado. Deus permite que as coisas deem errado para que a pessoa veja que está fazendo algo errado. Deus permite que as coisas não deem certo para que a pessoa veja que está fazendo algo que não agrada o coração de Deus, que não é coerente com a palavra de Deus, que não é coerente com aquilo que já sabe que tem que fazer. Mesmo assim, muitos não conseguem perceber. Na hora da frustração vem um sentimento de tristeza que se confunde com arrependimento. Mas, na verdade, é apenas uma decepção por não ter conseguido fazer como queria. E aí eu lembro a igreja novamente daquilo que lemos conjuntamente no início da palavra, em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Deus permite que determinadas coisas deem errado, não aconteçam, para que a pessoa veja que não está fazendo algo que alegra o coração de Deus. Deus mantém portas fechadas, sim, porque pode ser o tempo de Deus para algo melhor, mas também pode ser algo que Deus está permitindo por não haver coerência comportamental com aquilo que já foi pregado ao coração. Quando somos surpreendidos com o nosso próprio pecado, mesmo conscientes do nosso erro, nós podemos reagir de maneira impiedosa, achando que nós estamos do lado do bem, porque essa é a tendência do cristão, né? Estamos sempre do lado do bem, tentando justificar o nosso pecado. Já percebeu que algumas ou muitas vezes, o nosso pedido de perdão ele vem acompanhado de uma palavrinha chamada mas, porém, entretanto, de uma tentativa de nos auto-justificar? Deus, me perdoa por ter falado desse jeito com o fulano, com o cicrano, mas é que ele é uma pessoa muito difícil, o senhor sabe. Deus, me perdoa por ter mentido, mas é que eu ia me complicar se eu falasse a verdade. Deus, me perdoa por ter xingado no trânsito, mas olha o que aquela pessoa está fazendo comigo, olha aquilo que ela fez comigo. Mas eu quero dizer para a igreja nessa manhã em alto e bom som, a responsabilidade do meu pecado é minha. A responsabilidade do teu pecado é tua. A responsabilidade do nosso pecado é nossa. E ela deve ser assumida tal qual Davi fez, como ele disse. E aí é porque ele é considerado um homem segundo o coração de Deus. O Salmo 51, verso 3, verso 4, diz algo que você precisa acoplar na tua vida. Ele disse assim: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente. Ou seja, eu não quero anexar nesta lista outras pessoas. Eu não quero dizer que Eva foi culpada. Eu não quero dizer que o motorista do trânsito foi culpado. Eu não quero dizer que o mentiroso que anda ao meu lado é o culpado.
E ele complementa dizendo: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Irmãos, se o seu pedido de perdão a alguém, ou a sua oração de confissão a Deus tem um manche, então você não está verdadeiramente arrependido. Porque o manche é uma tentativa de colocar a culpa em outra coisa, pessoa, situação. E nós devemos assumir nossa culpa, porque isso nos faz crescer, isso nos liberta do erro, isso nos liberta dos efeitos colaterais do pecado, isso nos liberta do selo da reprovação de Deus. Devemos assumir as nossas responsabilidades. Deus nos chama a nos arrepender e a produzir frutos de arrependimento. Não se trata de se arrepender e novamente se arrepender, mas se trata de se arrepender e dar frutos de arrependimento. São duas coisas distintas. E o arrependimento, ele exige mudanças em 3 áreas vitais da vida, né? Razão, emoção e vontade. Como eu já disse aqui, né, nessa manhã, arrependimento significa mudar de mente. Então, consequentemente, eu estou falando na esfera, no viés da razão, né? O nosso culto, ele é racional. Arrependimento significa mudar de mente. Significa trazer uma nova luz para a mente. Lâmpada para os meus olhos é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Lâmpada é a palavra, luz da palavra. Significa trazer uma nova luz para a mente e fazer brotar um novo entendimento da vida e dos valores que governam a nossa vida. Uma pessoa arrependida, ela compreende que o pecado é maligno, uma rebelião contra Deus, e, portanto, ela foge, não apenas das consequências do pecado, mas, sobretudo, ela foge do pecado. Preste atenção no que eu vou dizer. Aqueles que se deleitam no pecado e se entregam aos prazeres da vida, mesmo que derramem lágrimas amargas, quando recebem o merecido salário do seu pecado, não demonstram um genuíno arrependimento. Os frutos do arrependimento só podem ser produzidos por alguém que recebeu a luz da verdade. A palavra de Deus é a verdade. A luz da verdade na mente. A convicção do pecado no coração. E consciente e deliberadamente se aparta do pecado como o maior de todos os males. Os frutos do arrependimento só podem ser produzidos desta maneira. Arrependimento significa sentir tristeza segundo Deus pelo pecado. Foi o que lemos em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10. Significa, eu estou aqui traduzindo em miúdos, para que vocês entendam quão importante é o arrependimento. Já seria suficiente eu ter dito que foi a primeira palavra, as primeiras palavras de João Batista, precursor de Jesus: arrependei-vos. Já seria suficiente dizer que Jesus, ao começar o seu ministério, disse: arrependei-vos. Ponto. Já seria suficiente isso? Se eu tivesse 10 segundos para ministrar, isso já seria suficiente? Mas eu estou aqui esmiuçando para você sair daqui nessa manhã com um entendimento claro do que você e eu somos chamados a fazer. Significa
demonstrar um profundo pesar por ofender a santidade de Deus. É afastar-se do pecado como uma coisa abominável aos olhos daquele que é puro. A tristeza, segundo Deus, produz vida e não morte. Conduz os homens pelas veredas da salvação e não pelos abismos da condenação. A tristeza do mundo, essa esmaga, essa atormenta, essa mata. A tristeza do mundo, ela produz culpa e remorso, mas ela não alivia a consciência. Porém, a tristeza, segundo Deus, ainda que abra a ferida, ela também cura. Ela convence do pecado e, mais do que isso, nos conduz à fonte do perdão. Arrependimento não é remorso que leva à morte, mas é o choro pelo pecado que conduz à vida. Aqueles que se arrependem choram, não porque foram flagrados no pecado e agora estão sofrendo as consequências do seu erro, mas choram porque o pecado, o entendimento de que o pecado é mau aos olhos de Deus. E só tem esse entendimento a igreja madura. A igreja menina não tem esse entendimento. E mesmo que tenha, por um dia ou por uma noite, não é praticante da palavra. Arrependimento significa dar meia volta, mudar de direção e adotar um novo comportamento, em linguagem bem clara. A vontade de Deus passa a ser a minha vontade. Não é arrependimento e novamente arrependimento, mas é arrependimento e frutos de arrependimento. Aqueles que verdadeiramente se arrependem não vivem mais na prática do pecado, não são mais escravos do pecado, não vivem mais com o pescoço na coleira do diabo, não vivem mais com o pescoço na coleira do diabo. Arrependimento significa abandonar o pecado para se deleitar na santidade. Significa deixar o reino das trevas e ser transportado para o reino da luz. Igreja, arrependimento mais do que sentimento, arrependimento é atitude. Não é aquilo que falamos apenas, mas aquilo que fazemos. Não é discurso diante dos homens, mas é mudança de vida diante de Deus. Não é um desempenho teatral para impressionar as pessoas, mas um quebrantamento sincero diante dos olhos de Deus. Não é rasgar as vestes, mas é rasgar o coração diante de Deus. O hipócrita, ele confessa o pecado. O hipócrita, ele também confessa o pecado. Mas ele ama o pecado. Assim como um ladrão que confessa os bens roubados e continua a amar o roubo. Quantos confessam o orgulho e a cobiça com seus lábios? Quantos confessam o orgulho e a cobiça com os seus lábios, mas se deleitam neles ocultamente? Um verdadeiro cristão é honesto. Seu coração, ele anda em sintonia e harmonia com a sua língua. O seu coração anda em sintonia com a sua língua. Ele é convencido dos pecados que confessa e ele detesta os pecados dos quais ele é convencido. Para nós fecharmos a palavra nessa manhã, eu quero dizer 4 importantes coisas, bem rápidas e diretas. Primeiro, não amamos a Cristo enquanto não odiamos o pecado.
não amamos a Cristo enquanto não odiamos o pecado. Nós não somos atores de televisão. Nós estamos diante de um Deus que sonda e conhece o nosso coração. E amar a Deus, segundo a Bíblia, é obedecer. Deus não mudou esse conceito. Então, não amamos a Cristo enquanto não odiamos o pecado. Não podemos aceitar o pecado como qualquer coisa. Não podemos relativizar a palavra de Deus. Não podemos trocar o errado pelo certo e fazer do certo errado. Segundo ponto, não desejaremos o céu enquanto não detestarmos o pecado. Coerência com a primeira coisa. Terceiro, não queira apenas livrar-se das consequências do pecado. Não queira se achegar na casa de Deus e na presença de Deus apenas para respostas imediatas e bênçãos de Deus, mas sim para se livrar do pecado, para aprofundar a sua experiência com Deus e para conhecer na profundidade do que este verbo significa o Deus de todas as bênçãos. Muito mais do que as bênçãos desse Deus, conhecer o Deus dessas bênçãos. É por isso que Deus diz: buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro o reino de Deus, primeiro a vida com Deus, primeiro a santificação e depois as consequências de uma vida reta e justa diante dos olhos de Deus. E por fim, o quarto ponto: uma conversão de verdade. Uma conversão de verdade requer que abandonemos o arrependimento superficial, o amor inconstante, o culto fingido, a aliança quebrada e a imoralidade contagiosa. Isso é uma conversão de verdade. E aí, para encerrar mesmo, eu quero relembrar à igreja aquilo que aquele teólogo diz, né? O que significa uma verdadeira conversão. No mesmo dia em que o crente se converte do pecado, deve se regozijar com um gozo eterno. Os olhos devem fugir das impurezas. O ouvido tem de fugir dos escárnios. A língua do praguejamento, da maldição. As mãos dos subornos. Os pés dos caminhos das prostitutas. E a alma do amor à impiedade e o amor ao mundo. Arrependimento. Foi o que João Batista pregou e foi o que Jesus também apregoou para que houvesse mudança de mente, de comportamento, de atitude, de posicionamento no relacionamento com Deus. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Então nós estamos diante de um evangelho de vitória, sim. Mas as vitórias estão acopladas, elas não estão dissociadas do meu comportamento, das minhas decisões. Então precisamos sim falar, pregar mais sobre isto. Mais sobre isto. Por quê? Porque o próprio profeta disse que o nosso coração é enganoso. E somos pecadores. Então não precisamos ficar amaciar o nosso ego. Precisamos sim entender a palavra para viver na dispensação da vontade de Deus e receber o selo da aprovação do nosso Deus. Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai,
Graças te damos, Pai, nessa manhã, por mais uma oportunidade de nos achegar a Ti e, consequentemente, o Senhor se achegar a nós. Se achegar a nós por meio da Sua palavra e da Sua presença, tocando, Deus, nos nossos corações, nas nossas mentes, para poder entender a profundidade do que significa conversão e arrependimento em nossas vidas. Não foi à toa que Pedro, depois de 3 anos de acompanhar Jesus, ele recebe de Jesus a mensagem: Pedro, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Conversão não é brincadeira, não é de qualquer maneira, não é do jeito que eu quero, do jeito que eu acho melhor ser feito. E com bom Deus é quando temos a orientação clara na Tua palavra, quando o Senhor nos mostra por meio da Sua palavra aquilo que o Senhor nos chama a fazer e priorizar em nossas vidas, para que não venhamos, Deus, alongar o deserto e nem retardar a efetiva bênção, o cumprimento do Evangelho de vitória em nossas vidas. O Senhor continua sendo um Deus justo para dar a nós aquilo, Pai, que estamos plantando no Teu reino, porque a Tua palavra é bem clara em dizer que aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Se plantamos imaturidade, não podemos colher intimidade. Se plantamos indiferença, não podemos colher prosperidade. Se plantamos superficialidade, não podemos colher vitórias em abundância. Seria injusto o Senhor promover algo parecido, mas o Senhor é Deus. Quem somos nós para combater e criticar os seus critérios? Mas o Senhor nos ensina num caminho reto e justo que somos chamados a viver, num caminho onde precisamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. E esse versículo precisa, Deus, estar ecoando em nossos corações, para que não venhamos fazer de qualquer maneira. E o arrependimento, ele precisa ser genuíno, verdadeiro, não por remorso, não por medo, não por decepção, não por aparências, não por o homem, como Saul fez, preocupado com o que os homens iriam pensar, quando se esquecem que a coisa mais importante é saber como o Senhor está nos olhando, como o Senhor nos vê. Aleluia! Ainda que não vejamos o Senhor nos vê. E não podemos ser indiferentes a isso, Pai. Por isso, nessa manhã, entendendo a responsabilidade do que o Senhor me chama a fazer nesta igreja, eu oro, Deus, porque sou limitado como homem e pecador, e o meu coração, como o próprio profeta diz, ele é maldoso se não tiver a Sua presença em minha vida. E limitado que sou, mas dependente ao mesmo tempo de Ti, eu creio, Deus, no poder da oração. Eu continuo crendo no poder da oração, quando o Senhor inclina os seus ouvidos para abençoar as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nos faz, Senhor, caminhar, marchar e avançar para aquilo que o Senhor já decretou, Deus, para esta igreja. Não temos dúvidas do que o Senhor está fazendo e daquilo que o Senhor quer promover como algo mais profundo em nossas vidas individuais e no seio dessa igreja, Pai. Mas nos ajuda a vencer, a viver nessa dispensação. Não queremos, Deus, olhar para a direita e nem para a esquerda, onde existem afogados, atolados em pecados, onde existem desanimados, desinteressados, meninos, mas queremos sim, Deus, continuar crendo na Tua palavra, que não volta vazia para a sala do trono da Tua graça e que vai se cumprir em nossas vidas e nessa igreja. E é por isso que estamos reunidos em Teu nome, como corpo de Cristo, numa só voz, para que o Senhor possa, Deus, trazer completa libertação, o entendimento da Tua palavra, e mais do que isso, além de ecoar no nosso coração presente, que ecoe, Deus, no coração da igreja como um todo.
Eu sei, Deus, que o Senhor, eu não preciso estar presente e nem as pessoas precisam estar presentes para o teu haja. O que precisa sim é abrir a nossa boca, crendo de maneira genuína e verdadeira no que o Senhor pode fazer. E ainda, Deus, que não estejam atentos e vendo aquilo que o Senhor está fazendo, o Senhor pode todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus. Cuida, Deus, do nosso coração e de nossas mentes, para que haja, Deus, verdadeiro arrependimento e mudança, Deus, de atitude, de comportamentos, para que nós possamos, Deus, desfrutar de coisas maiores, de coisas mais profundas nesse relacionamento contigo, Pai. Assim nós oramos. Assim nós oramos e nós agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém.